Termina amanhã o prazo fixado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo para que a defesa de Daniel Silveira explique as violações à liberdade condicional. Depois de 4 dias, o ex-deputado voltou à prisão por descumprir regras. Entre as infrações, segundo o Supremo, está uma ida a um shopping. Vou chamar o Felipe Matoso mais uma vez, que ele tem os detalhes. Oi, Felipe, boa tarde para você mais uma vez. Oi, Andréia, boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo que segue com a gente aqui na Globo News. Um relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro traz todos esses elementos aí para demonstrar que Daniel Silveira descumpriu inúmeras vezes as ordens relacionadas à soltura dele. Vamos explicar aqui. Em 2022, Daniel Silveira, hoje ex-deputado, foi condenado a mais de 8 anos de prisão por incitar atos antidemocráticos, também por fazer diversos ataques às instituições, ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Como ele já havia cumprido 1/3 da pena, Andréia, a Procuradoria-Geral da República opinou pela soltura do ex-deputado. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, então, concedeu a liberdade, mas impôs uma série de restrições. É a chamada liberdade condicional, em que o preso, então, deixa esse presídio, vai para casa, por exemplo, mas ele tem que seguir uma série de regras. E o relatório da Secretaria de Administração Penitenciária mostra que foram vários os descumprimentos. Por exemplo, você mencionou aí, tem a questão do shopping center. E aí, como é que a Secretaria de Administração Penitenciária consegue saber isso? É porque tem uma possibilidade ali da geolocalização, ou seja, é possível saber onde e por quanto tempo a pessoa esteve. Então é possível identificar pelo próprio mapa da secretaria que sim, ele esteve no endereço onde fica um shopping. Inclusive, também esteve em Petrópolis, Araras, também Itaipava, que são cidades ali na região serrana do Rio de Janeiro. Então foram vários os descumprimentos. Diante disso, Daniel Silveira voltou a ser preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Essa prisão foi feita no dia 24 de dezembro pela Polícia Federal e agora Alexandre de Moraes deu esse prazo aí de 48 horas para que a defesa de Daniel Silveira explique essas violações. Inclusive, na decisão, o ministro escreveu o seguinte: lamentavelmente, restou comprovado que logo nos 2 dias imediatamente subsequentes à concessão, ou seja, nos 2 dias em que esteve nessa liberdade condicional, o sentenciado Daniel Silveira ignorou as condições judiciais fixadas em seu livramento condicional. Então, é isso o que escreve Alexandre de Moraes na decisão. Nos 2 dias em que ficou solto, Daniel Silveira acabou descumprindo essas restrições da liberdade condicional. E agora, a defesa dele precisa explicar ao Supremo Tribunal Federal o que é que aconteceu. A gente, claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso, André. Obrigada, Felipe Lins. Quero te ouvir, porque quando saiu a decisão do Supremo mandando recolher o Daniel Silveira, imediatamente eu acompanhando a reação nas redes sociais, aliados do Daniel Silveira tentando impor uma narrativa de que seria, olha só, uma injustiça, ele estava com um problema de saúde e tal. Aí veio o Supremo mostrando os argumentos ali, mostrando os motivos pelos quais o Daniel Silveira tinha que ser preso novamente, entre eles esse, da ida ao shopping, que eu considero uma disfarçatez. Toda vez que o Daniel Silveira ele é preso, ele comete algum ato ilegal, toda vez. É só recuperar isso, se a gente for fazer uma linha do tempo. Porque isso faz parte também da política que ele pratica, esse enfrentamento, o desrespeito às leis. Eu acho que está de acordo com o histórico do Daniel Silveira. Assim como a defesa, ela me parece, ela é indefensável, essa linha de defesa da questão de saúde. Por isso, por questão de saúde, ele descumpriu tantas e tantas vezes as medidas que haviam sido impostas. E aí fica difícil. Se a justiça não fizer nada, o que acontece num caso desse? Quer dizer, é apenas a comprovação, não apenas para o próprio Daniel Silveira, mas para o seu entorno, para os seus apoiadores, de que aquela medida inicial da justiça era algo exagerado, que não era para acontecer. Tanto é que ele está tendo a vida normal, ou seja, não precisaria nem estar preso, não precisa nenhuma medida que o impedisse. Aí quando você tem a geolocalização que mostra claramente que ele esteve no shopping, passou mais de 1 hora no shopping e não foi no complexo médico do shopping assim e tudo mais, mas no shopping center em si,
cai por terra esse tipo de argumento, que ele estaria sendo perseguido porque estava com questões de saúde para lidar. E aí faz-se necessária, quase como se fosse uma provocação. Vamos provocar para ver até onde a justiça aguenta. E a justiça aguenta até certo ponto. No caso, foi esse agora em que ele foi reconduzido e preso uma vez mais, com argumentos sólidos o suficiente para justificar essa decisão. Vai alimentar uma narrativa de martirização do Daniel Silveira. A gente já viu isso nas redes sociais, isso vai continuar acontecendo. Ele será citado em muitos discursos como sendo perseguido, assim como militares que se envolveram nessa tentativa de golpe e não suposto golpe, como insistia o advogado do Braga Neto ali. Houve uma tentativa, quer dizer, não dá para fugir do que o Demetrio bem lembrou, né, da realidade. Não dá para fugir do fato que o Daniel Silveira incorreu em quebras das medidas que lhe haviam sido impostas por muitas e muitas vezes, e por isso a justiça não tinha outra saída. Ele não está sendo perseguido, não há uma questão de martirização da figura do Daniel Silveira, não. Ele deveria cumprir uma série de medidas. Ao descumpri-las, ele assumiu o risco de acontecer o que aconteceu, ou seja, ser preso novamente. Então, vida que segue, e Daniel Silveira vai ter que mostrar uma vez mais que ele pode ter direito a uma liberdade condicionada à obediência de uma série de normas, porque se ele não fizer isso de novo, será reincidente e a situação dele vai se complicando cada vez mais. Tapi. Ele é preso, Sadi, porque ele descumpre normas que eram, por ter descumprido normas e normas, é um poço sem fundo de normas sendo descumpridas, normas não, de obrigadas pela justiça. Tanto que as primeiras provocações dele, a essa altura, ficam quase no passado, que a provocação é simplesmente descumprir a norma. Estabeleceu-se que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele não faz apenas depois de 4 dias solto. Isso é muito intencional, esse tipo de comportamento insolente, como você disse, é a maneira de fazer política, não só do Daniel Silveira, como de parte desses neopolíticos surgidos nos últimos 6, 8 anos no Brasil. Esse ponto me parece bastante importante que o Tapiev colocou, quer dizer, em particular durante o governo Bolsonaro, você legitimava o descumprimento da lei, das normas, etc. Isso era bem visto. O que é, no mínimo, curioso, né? Porque essas pessoas se colocam como conservadoras. Quer dizer, se tem algo que o conservador faz, é seguir a lei, seguir as normas e seguir as instituições. Esse tipo de afronta me parece que tem método, tem uma estratégia, tem ali um determinado objetivo. Não me parece que seja um acaso, né? Você vai ao shopping, você vai a determinados locais que não estavam previstos ou que não eram permitidos dentro das medidas cautelares. Existe ali uma ideia de afronta, né? Existe uma ideia realmente... E vira uma profecia autorrealizável, porque o sujeito diz que é perseguido, afronta, aí volta para a cadeia, aí diz que é perseguido, etc. E aí fica se realimentando a própria lenda pessoal, a lenda mental deles. Faz parte do show, né, Dapi?